Amado Deus, te louvamos, ó Deus, nesta manhã, pela vida do teu servo, pastor Alain Brizotti, que mais uma vez se coloca à disposição, Deus, para ser o instrumento do Senhor, o canal aonde a tua palavra fluirá, meu Deus, aos nossos corações. Usa ele com graça, com sabedoria, como o Senhor tem usado, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui, principalmente pela lição que nós vamos aprender essa manhã, a lição de número 6, Deus, refúgio e fortaleza na hora da adversidade. Já faz algum tempo que eu venho pesquisando sobre Deus e a questão da dor, do sofrimento. Então é uma lição que fala muito comigo e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Que bom que nós estamos aqui hoje, numa manhã tão bonita quanto essa, um dia tão bom. E esse é o cenário perfeito para a gente pensar o que vamos pensar aqui hoje. Se você tem a sua revista aí, por favor, abra na página 46, lição de número 6, Deus, refúgio e fortaleza na hora da adversidade. Tem 3 textos bíblicos que ele colocou que eu quero ler de novo com os irmãos, porque acho muito importante. Se você não tem a revista, pode ouvir o que eu vou ler aqui ou acompanhar na sua Bíblia. São 3 textos. O primeiro em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Tiago 5, do 7 a 11. E esse texto aqui é extremamente importante para a gente entender o que nós vamos começar a trabalhar aqui essa manhã. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Se tem uma palavra que você vai usar o resto da sua vida quando estiver internado, é essa, paciente. Não sei por que jogaram essa palavra no âmbito do hospital, é a última coisa que você tem lá, né? Mas por incrível que pareça, paciência é uma palavra aliada à dor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode, ou seja, a chuva do outono e da primavera. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, é o que a gente mais faz, né? Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, o que é uma coisa estranha. Quando você olha nos profetas, você vê um pouco mais de fúria, Abacuque, Amós. Agora olha que tremendo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Em outras palavras, felizes os infelizes, bem-aventurados os que sofreram. Eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia vai na lógica violenta de tudo que a gente pensa de dor. Quando a gente espera que Deus vai sentar como um supremo professor e ensinar tudo que a dor é, Deus sai, some e a gente fica procurando sozinho, não é? Vou deixar uma coisa bem clara para você aqui essa manhã. Não existe resposta fácil para o sofrimento. Fuja de qualquer pessoa na igreja que tem certezas demais, que tem respostas demais, exclamações demais. Quando o assunto é dor, está todo mundo no rodapé da história. Quem já botou a cara no mundo sofre de dor. Não é à toa que Jesus enviou o Consolador, aquele que consola a dor. Quando você é cristão, as perguntas são as mesmas do mundo. Por que aconteceu isso? Por que o avião caiu? Por que o menino nasceu com doença cerebral? Por que o câncer atingiu minha família? A única diferença entre o cristão e o que não é cristão é que o cristão perde o poder de se assustar com as perguntas. Porque o tempo todo o Tiago está dizendo, a volta do Senhor está próxima. Sabe o que ele está dizendo? Vai acabar tudo isso. Para quem é crente tem uma esperança. Isso vai terminar, isso não é eterno. Mais do que isso, escuta o que eu vou te dizer aqui. Para quem é cristão, uma certeza extraordinária ele tem. Deus não pede de nós aquilo que Ele mesmo não passou. Porque em Cristo Deus foi homem e sofreu as mesmas crises que nós. Jesus viu tragédias no seu tempo, Jesus perdeu um amigo e chorou por causa disso, Jesus perdeu um parente em situação de assassinato cruel, só porque uma menina resolveu pedir a cabeça do seu primo num prato, João Batista, ela recebeu.
Jesus sentiu na pele o que é você saber que um parente seu foi assassinado de modo brutal. Jesus já passou por isso. Mais do que isso, olha para mim aqui, ó. Todos os que estão aqui essa manhã são seguidores não de um homem que morreu de hepatite no hospital da Palestina. Você é seguidor de um preso político que morreu crucificado por causa de um império chamado Roma. Você segue a um Deus que foi alvo da injustiça. Você segue a um Deus que sabe o que é sofrer, que já chorou, já foi pisoteado, esmagado. 700 anos antes, Isaías avisou, ele vai ser pisoteado, desprezado, ninguém dá nada, a gente vira a cara para ele, ele vai sofrer. Mas sabe o que é lindo? Ele teve uma certeza: tudo isso valeu a pena para que hoje nós estivéssemos aqui. O cristão é o único que, ainda que com lágrimas nos olhos por causa da dor, consegue sorrir. Irmão, a maior notícia do Evangelho está lá em Apocalipse, quando diz assim, ó: o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, pranto, morte, nada, tudo passará. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que reina sobre o caos. Qualquer cura minúscula que Deus fizer na igreja, pode ser curar uma dor de cabeça, nada mais é do que um pequeno vislumbre de que um dia o bem triunfará e o mal será exterminado para a glória de Deus. Aí entra Romanos 8:28, olha o que o texto diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui nesse texto tem uma chave extraordinária para entender crises. Todas as vezes que você tiver no seu coração um amor excelso por Deus, você vai aprender que é melhor confiar nele. Confiança em Deus se desenvolve a partir do que se ama. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você daqui para frente vai ser pastor, mas faça isso dentro do contexto do amor que tem por mim, porque se você me ama, o trabalho pastoral não vai ser um peso. Se você me ama, cuidar das pessoas não vai ser um problema. Se você me ama, ouvir as pessoas murmurarem não vai ser crise, porque você vai fazer isso de acordo com o amor que tem por mim. Coisa mais linda da fé cristã é que aqui você tem liberdade para brigar com Deus, questionar com Deus, ficar com raiva de Deus. O que não pode é ficar sem Deus. Quando você olha nos Salmos, você vai encontrar as orações que a gente não tem coragem de fazer. Às vezes a gente se sente mais crente que os caras da Bíblia, é ou não é? Davi faz umas orações assim que a gente teria vergonha de fazer. Acorda, Deus, imagina. Levanta, Deus, o Senhor parece um soldado alegre de vinho, imagina. Davi chega para Deus e fala: pega meus inimigos e dá com eles nas pedras. Olha, não dá vontade de orar isso de vez em quando para o chefe? Senhor, arrebenta meus inimigos na pedra, pega os filhos dos meus inimigos e destrói. Olha que oração terrível. Só que olha para mim, o melhor lugar que existe para jogar toda a fúria é na oração, porque você joga para Deus, que é o único que sabe o que deve fazer com isso. Ao invés de jogar a fúria para o irmão, joga para Deus. É para Ele que você tem que vomitar todas as angústias da alma, porque Ele sara. Você chega no altar da oração um Hitler, sai do altar da oração um Cordeiro de Deus, porque Deus elimina as toxinas no altar da oração. Aí vem 2 Coríntios 4, 17 e 18. Paulo escreve 3 cartas à igreja de Corinto. Uma se perde na história e as inspiradas chegaram até nós, 2. Corinto era uma cidade portuária terrível, de uma noite efervescente. Corinto era uma cidade de prostituição terrível, uma cidade absurda. Nesta cidade de promiscuidade sexual, Paulo prega, vive, escreve, planta igreja, se preocupa com a igreja. E olha o que ele escreve nessa carta, ele fala assim, ó: a nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se tem alguém que tinha tudo para não dizer essa frase, é Paulo. Paulo foi apedrejado, deixado quase que morto, chamado de tagarela em Atenas, desprezado em Jerusalém, passou a vida inteira sendo massacrado, perseguido. E sabe como é que Paulo terminou a vida? Morreu degolado pelo Império Romano a mando de Nero. E esse homem que passou por tudo isso, por coisas infinitamente maiores do que a gente passa, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo aqui é um hino à eternidade de Deus.
Paulo está dizendo que se você manter os olhos nas circunstâncias, nos problemas e nas crises, você vai ter milhares de motivos para virar um monstro. E nós temos pessoas que ficam embrutecidas pela dor. À medida que a dor chega, puxa o tapete da vida, você se sente nada, porque não tem como controlar. Nós estamos vivendo uma era de profundas adversidades. Aliás, é interessante, depois você vê com calma na sua casa essa revista, para não ficar lendo aqui, mas tem algumas coisas que são muito interessantes. Ele coloca alguns pontos. O primeiro, quando a tribulação vier, confie em Deus. E é verdade, irmãos. Porque a coisa mais difícil que tem é você entender. Por exemplo, se você vai no médico, e o médico começa a dizer para você, olha, seus glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e começa a falar de leucócitos, e vai falando de uma série de coisas, você vai ficando assim paralisado, olhando para a cara do médico sem entender nada. Ele está dando a explicação mais profunda possível, técnica e precisa. E você fica com aquela cara olhando para ele, aí ele olha para você e fala, você está com um problema no sangue. Aí você fala, agora, né? Ele explicou, mas você não entendeu. Se Deus explicasse a dor, a gente ia ficar com a mesma cara. Não ia entender absolutamente nada, porque o ponto de vista dele é outro. Eu li a história de uma moça, que a sua família toda, seu pai, que era pastor de uma igreja, um pastor amoroso, fantástico, morreu num acidente de carro, esses brutais que acontecem do nada. O caminhão vai para cima do carro e ele morre. E ela fica desesperada, irada contra Deus. É um processo que geralmente a gente passa quando se esmaga pela dor. E essa moça está um dia na sua casa, sentada assim na varanda da casa, fazendo um bordado. E o seu pastor vai visitá-la. E o pastor olha para ela e diz assim, olha, você, muito bonito isso que você está fazendo aí. O que é isso aí? Ela diz, é um bordado, pastor. E o pastor disse assim, deixa eu ver. E ela passa o bordado para ele e ele propositadamente vira do avesso. Então ele olha para ela e fala assim, ó, não consigo entender, uma menina inteligente como você, uma menina bonita, que tem uma capacidade até artística, fazer um negócio desse aqui, eu não estou entendendo nada, é linha para todo lado, cor sobre cor, o que é isso aqui? E ela dá um sorrisinho assim e diz, pastor, desculpa, mas o senhor está vendo errado, quer ver? Ó, virou o lado, olha aqui, pastor. Aí ele disse, agora entendi. E ele disse para ela, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo com a sua vida agora. Tudo isso que aconteceu com você, você não consegue explicar porque o seu olhar é do lado de baixo. E daqui de baixo você só vê o avesso. Só que Deus está vendo a arte. É Ele quem está fazendo lá em cima. Ele quem sabe qual é o bordado, o desenho, as cores. Ele entende o processo. Confie em Deus. É a coisa mais difícil que existe de fazer. Não é fácil confiar em Deus quando as portas estão fechadas. Não é fácil confiar em Deus quando a coisa não vai. E eu preciso dizer uma coisa a vocês. Eu estou na minha igreja, eu não gosto de enrolar. E se tem uma coisa que eu não suporto, são mentiras de púlpito. Olha para mim. Não é fácil entender o sofrimento. Não existe abracadabra gospel. Eu determino que a coisa vai. Não vai. Isso é uma herança construída a partir de uma teologia importada dos Estados Unidos da década de 80, chamada confissão positiva, que botou na cabeça de crente tonto que se ele falar, a coisa flui. Aí eu pergunto, se todas as suas palavras têm poder, como é que o mudo faz na igreja? O que faz a diferença na hora do sofrimento não é o quanto eu consigo bater o pezinho, determinar, progredir, apontar o dedo e fazer. Isso não faz diferença. O que faz diferença é o quanto eu consigo confiar que o meu Deus está acima de todas as coisas e que lá na frente Ele sabe que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O final da história é final de vitória. Não é o processo, é o final. O processo é que é difícil de passar, é quando você chora, é quando você tem crise. Os rabinos dizem que os nossos olhos foram mais feitos para chorar do que para ver, porque o cego não chora, não vê, mas chora, é ou não é? São banhados de lágrimas, de crises. Quanta crise a gente passa ao longo do tempo, ao longo do dia. O pastor colocou aqui na revista, primeira coisa, tenha paciência. Paciência é um negócio difícil demais, irmão. O original grego, a palavra original grega para paciência é macrotomia, é ter um longo ânimo. É um indivíduo que faz vamos dizer, uma maratona, anda devagarzinho, mas chega no final. Paciência é o sentimento que você tem de alargar o processo de espera. E isso é difícil demais. Não é fácil ser paciente. Até porque tem gente que acredita que paciência é aquela coisinha assim simples que Deus olha para você, achou bonitinho e resolve te dar. Você já viu irmão na igreja orando, Senhor, me dá paciência? Irmão, pensa numa oração difícil. Porque a Bíblia vai dizer que a tribulação produz a paciência.
Uma vez que você pede a Deus paciência, Ele vai mandar um monte de crise, tempestade, problema, fofoqueiro, gente ruim. Aí quanto mais você se lasca toda, aí você levanta e diz, não é que agora eu estou paciente? Deus respondeu a oração. Paciência é um processo de desenvolvimento. É como o Espírito trabalha naquilo que é mais difícil de mim, que é entender que confiar em Deus não é aquela coisa infantil de simplesmente dar a mãozinha para o papai e atravessar a rua. Confiar em Deus é atravessar a rua sabendo que Ele vai estar lá, me esperando. É mais sério ainda, é um passo de fé que exige de mim uma atitude. É significar que hoje, apesar de todos os problemas, de eu não entender o que a coisa está acontecendo, de não saber de onde virá a próxima crise, eu caminho em paz. É o Salmo 23, ainda que, irmãos, Salmo 23 é maravilhoso, mas tem esse ainda que. Esse ainda que é uma tragédia. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O pior não é isso. Se fosse assim, ó, ainda que eu ande no vale da morte é uma coisa. O vale é dela, você caiu lá, está morto. É ou não é? Só que o problema é que esse vale é da sombra da morte. Você não sabe de onde ele vai vir. É da penumbra, aquela coisa estranha. A qualquer esquina pode dar de cara com a morte. É caminhar num chão de suspeita. Você já andou numa rua e começou a sentir que alguém andava atrás de você, você aperta o passo, o cara aperta também, você entra à direita, ele entra também. Não dá um desespero, irmão? É a sombra da morte. Um lugar que você não sabe de onde ela vinha. A qualquer momento pode dar de cara com o seu fim. Só que olha como o texto termina. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ponto. Olha que coisa extraordinária. O texto não diz que Jesus muda o meu vale e transforma num céu. O texto não diz que Deus manda um monte de anjo para mim no vale. O texto diz que eu estou no vale, passo pelo vale com a presença santa comigo. Eu tenho uma santa presença, compartilhar do vale. Por que Deus não muda o vale? Porque no vale é que você dá fruto. No topo da montanha não cresce nada. Lá em cima não tem como crescer. Crescimento está lá no vale, para quando você chegar no topo da montanha, olhar para baixo e adorar a Deus. Deixei frutos. Deus estava comigo e na dor eu gerei algo para Deus. Quando você estiver nos piores dias da sua vida, pegue caderno, caneta, papel e comece a escrever. São nos piores dias da vida que você gera salmos, são nos piores dias da vida que você gera louvor e adoração. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O problema dos hinos de hoje é que são tão ruins, porque são escritos na tripulação. É no avião, entre uma agenda e outra, tão apertado que não dá tempo para sofrer. Os grandes hinos e poesias são escritos em tribulação. É quando aperta o calo, é quando a vida fica difícil, é quando você não tem a quem clamar e a única pessoa que olha e escuta é Deus. Ele está do seu lado, andando na crise, no meio do vale. Aí você gera salmos para Deus. Em nome de Jesus, que você saia daqui essa manhã gerando um salmo para Deus. Um cântico de paciência. Geralmente a gente acha que paciência é só aquela coisa com filho, com esposa, e não é. Paciência é para entender os processos da vida, aí que é o difícil. É compreender experiência, é saber que o tempo te arrasta, e que à medida que o tempo vai passando, o ser humano tem um problema sério, irmão. À medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando experiência, mas vai perdendo o corpo. É ruim ou não é? É uma coisa, é uma balança complicada para o humano. Ele nasce, vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai perdendo. Dizem os filósofos que o melhor momento para dar os parabéns é quando você faz o primeiro ano de idade, porque daí para frente é desaniversário. Você vai descendo ao invés de subir, é ou não é? A gente vive num mundo que é difícil de reinterpretar as coisas da vida. Difícil de conferir importância às pessoas. Dizem os filósofos que é por isso que o gago é tão legal. Porque o gago tem o dom de tornar importante tudo que fala, é ou não é? Você fica na expectativa de qualquer coisa que ele vai dizer. Seria bom se a gente ficasse nessa expectativa com qualquer pessoa. De qualquer coisa tivesse valor, mas a gente não faz isso. A gente vive numa sociedade da pressa, apertado, sufocado, o tempo todo enjaulado pela vida. Todo dia vem uma notícia complicada. A coisa que mais me encanta na Bíblia é que nem tudo na família sai como a gente planeja. Se você vê hoje famílias que têm pai, mas não têm mãe, tem mãe, mas não tem pai, você encontra isso na Bíblia. Até hoje ninguém sabe onde foi parar a mãe de Davi, a mãe do filho pródigo. A Bíblia é feita de famílias tortas, distorcidas, complicadas. Os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. Os filhos de Eli eram terríveis. A Bíblia tem os mesmos dramas, as mesmas tragédias, os mesmos problemas e a mesma solução. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda é o mesmo. É o mesmo processo.
Você quer ver uma coisa? O texto ele coloca assim, ó, 3 coisas. Tenha paciência, confie no Altíssimo e tenha esperança. Esperança é um negócio tão difícil. Václav Havel, ex-presidente da República Tcheca, dizia que a esperança é aquilo que me motiva a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Esperança é o exagero do esperar. Os poetas antigos diziam que esperar é reconhecer-se incompleto. É o tormento de desejar. Eles dizem, eu não gosto de desejar, porque desejar me faz esperar, e esperar é chato. É ou não é? Toda espera é complicada. A esperança em Deus é a única diferença. Sabe por quê? No mundo, a esperança, dizem as pessoas no mundo hoje, vamos colocar assim, o ditado popular diz que a esperança é a última que morre, não é? Só que no mundo ela é a primeira que agoniza. Ela vai morrer só o pó. Na igreja ela nem morre nem agoniza, ela se realiza, porque ela sabe que tem um Deus que nunca falhou. Nós temos algumas certezas na igreja que são extraordinárias. Por exemplo, nós somos soldados do exército de Cristo. O único exército cujo general já venceu a morte, ou seja, acabou. Você pode lutar tranquilo, a morte já foi vencida. Não é? Você tem uma certeza extraordinária aqui, que a partir do momento que você descansa no Senhor, até as frases mudam. Quando você está na igreja, a palavra morte não assusta mais, porque para nós é quase que um sono, é um descanso, é uma parábola da vida. É entender que tudo que eu passei até aqui me fortaleceu, me transformou na estatura de varão perfeito em Cristo. Cheguei ao final, estou em paz. E a Bíblia diz, bela é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, a igreja é feita de convicções. Se essas convicções são quebradas, aí qualquer dor vai me assustar. É por isso que nós temos hoje na igreja tanta gente vivendo de doses homeopáticas de fé. São a espiritualidade do analgésico. O indivíduo toma uma dosezinha de Salmo 23 para suportar a dor da vida vazia. Ele faz uma McDonaldização de Deus. Ele vem no culto da quarta para receber 100 gramas de unção, 30 gramas de vitória, um pacotinho assim de bênção e mais um pouquinho de prosperidade. Ele joga um pouquinho de Deus para o pacote ficar sagrado. Ele fica o tempo todo de McDonaldização de Deus até morrer de infarto da fé. A partir do momento que você tem uma fé tranquila, consciente, que você sabe que vai passar por problemas, que você sabe que você não é blindado, que a luta vai te atingir, que o problema vai te alcançar, você tem uma confiança. Deus, eu preciso de Ti todo dia. Hoje eu preciso de Ti, porque senão eu não chego no final do dia. Eu preciso da Tua palavra hoje, preciso da Tua graça hoje, preciso da comunhão dos irmãos hoje, porque senão eu morro sozinho. Eu preciso de Ti. O que diferencia o cristão de tudo quanto é religião que tem aí fora, é que aqui tem a esperança da dependência. Eu dependo de Deus. Mais do que isso, eu tenho esperança de que Ele acredita em mim. É acreditar na misericórdia divina. Ele colocou num segundo ponto aqui que eu acho muito importante: quando a tribulação vier, faça a sua parte. É verdade. O nosso maior problema hoje, sabe qual é? A gente ficar naquela tentação de acreditar que Deus é uma espécie de serviçal divino. Ele vai fazer tudo por mim. Se tem uma mentira que é pregada em muitas igrejas, é o seguinte: quando você vier, Deus vai resolver todos os seus problemas. Ele até pode, mas dificilmente vai. Aliás, andar com Deus é arranjar problemas. Você quer ver uma coisa? Enquanto Lázaro está vivo, é amigo de Jesus, Jesus pousa na casa dele, é o hotel de Jesus. Jesus está passando pela região de Betânia, onde ele vai comer? Na casa de Lázaro. Está dando uma passeada em Betânia, ele fala, vou ali na casa de Lázaro. Aí chega lá, tem Marta, Maria, tem comida, tem cama legal. É maravilhoso. Foi os melhores momentos da vida dele, é na região de Betânia. Está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Basta Lázaro morrer. Fica 4 dias sepultado. Jesus chega lá, traz ele de volta à vida. Olha que tremendo. Sabe o que acontece com Lázaro? Ele entra na lista negra dos fariseus. A Bíblia diz que os fariseus o procuravam para matar. Até ele morrer, está tudo em paz, tudo tranquilo, tudo legal. Ele morreu, entra na lista negra dos assassinos fariseus. Imagine. Ou seja, Jesus trouxe ele de volta à vida e arrumou um problema imenso. É por isso que dizem que até hoje no túmulo de Lázaro está escrito, Lázaro, morto 2 vezes. É verdade. Sabe o que é interessante? Quando você anda com Jesus, você tem uma certeza, vai ter problemas. Jesus faz uma promessa que é a mais honesta da Bíblia. Ele olha para os discípulos, e o contexto é extraordinário. A Bíblia diz que os discípulos estavam tristes, porque ele disse que ia voltar para o céu, vou para o meu Pai. E os discípulos ficaram tão pesados, o coração machucado, angustiado, porque desenvolveram uma relação de proximidade com Jesus. Aí Jesus fala um negócio desse, eles pensam, ele vai embora, e a gente, o que vai fazer? E o texto bíblico coloca lá, Jesus olhou para eles e disse, não vos deixarei órfãos. Olha a frase que Jesus usou. Órfãos são filhos sem pai. Jesus olhou na cara deles e viu que eles estavam com aquela carinha, sabe? De filho sem pai.
não vou deixar vocês órfãos. Aí Jesus faz uma coisa que é terrível. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro consolador. Agora olha para mim. Você consola a noiva no dia do casamento? Você consola alguém que está fazendo aniversário? Quem é que você consola? Quem está na perda, quem está na crise, quem está no luto. Jesus está dizendo para eles, vocês acham que isso é perda? Vai doer mais ainda, mas relaxa, o Consolador está vindo aí. Vai ter alguém com vocês para ter lenço quando você chorar. Vai apertar, vai doer ainda mais. No mundo tereis aflições. Aí tem um mais. Toda vez que tiver um mais na Bíblia, você pode parar e glorificar a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora deixa eu corrigir, tem uns irmãos que eles costumam ter uma outra versão, é a NVA, nunca vi antes. Esse pessoal escreve uns textos que não tem na Bíblia, eles colocam lá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vocês vencerá. Não tem isso lá não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo eu posso vencer. Fora dele eu já perdi. Amém? Porque tem uns irmãos que usam lá no Heresiastes, né? É um perigo quando faz isso. Tem muita gente criando uma série de coisas, colocando na boca de Deus coisas que Ele não disse. E ainda olha para Ele e fala, o Senhor disse. Ele fala, eu não, isso é coisa tua. Como diz um amigo meu, o diabo fala, nem olha para mim que eu não tenho nada a ver com isso. Coisa de crente, não é? Quer ver uma coisa tremenda? Ele colocou aí, ó, quando a tribulação vier, faça a sua parte. Primeiro, encare o problema. Tem muita gente que foge do problema, ou pior ainda, joga as culpas dos seus problemas em tudo quanto é coisa, menos nele. A Bíblia tem uma coisa que é interessante. Todas as vezes que Deus faz um juízo muito grande contra Israel, Israel reclama, Deus, por que nos esqueceste? Só que se você olhar, nenhum juízo de Deus veio antes de advertências. O tempo todo antes de Deus mandar um juízo, Deus fala, se preparem, vocês me abandonaram, me traíram, voltem para mim, o tempo todo. Deus usa 2, 3 profetas, séculos avisando, e o povo negligencia. Aí vem o juízo, aí o povo fala, Deus, por quê? Aí Deus fala, você não lembra não? Eu estou avisando há tanto tempo. O mundo é feito de problemas, de crise. Tem dia que você vai enfrentar as próprias leis do processo. Por exemplo, se você botar toda a sua família numa moto e vir para a igreja e capotar a moto, o problema não é de Deus, é ou não é? Mais do que isso, se tem uma coisa que a gente esquece na igreja, é que nem todas as orações têm resposta. Se 10 crentes aqui hoje orarem por uma vaga de emprego, 9 vão ficar sem resposta, é ou não é? É que na hora que a gente vai orar, em vez da gente falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve, a gente fala, escuta aí, Senhor, teu servo vai falar. A gente não encara o problema. A gente não diz, isso aqui é um problema, e é relativo à própria lei da vida, é relativo a um problema da própria sociedade, é relativo a mim. Às vezes pode ser um problema meu, um pecado meu, uma crise minha, que tem me afastado de Deus. Mas uma certeza nós temos, em todo e qualquer sofrimento, é possível aprender lições de Deus. Escuta uma coisa aqui, ó, muda para toda a sua vida o foco da sua dor. Toda vez que você passar por um problema, não entenda isso como um problema, entenda isso como uma escola. A gente cresce. Tem um provérbio africano que diz, não cremos na dor sem Deus. É verdade. A dor é processo de Deus, é processo divino. Até Deus experimentou isso. Até Deus sabe o que é essa crise, esse problema, a ruptura que acontece. Até Deus conhece esse momento. Ele colocou aqui, ó, vivencie as emoções, é verdade, irmão. Davi sofreu terrivelmente quando o seu filho, fruto do seu adultério com Batseba, morreu, mas sofreu vivenciando. Ele chorou, jejuou, quando o menino morreu, lavou o rosto e comeu. Viveu as emoções certas. Jesus chega para os fariseus e fala o seguinte, vocês são como meninos das emoções erradas. A gente propõe lamento, vocês não lamentam, propõe dança, vocês não dançam, ou seja, vocês brincam a brincadeira errada. Tem muita gente vivendo emoções equivocadas, e eu vou dizer uma coisa que é muito sério. Os bandidos de púlpito hoje, os charlatães de púlpito, eles usam emoções. Trabalham com gente, principalmente o brasileiro. Chega no final do culto, eles fazem todo um movimento. Um tecladozinho mais light, uma música new age, sabe? Uma irmãzinha com a vozinha bem fininha, sabe? Aquela coisinha bem new age, aquela coisa bem, né? E vai entrando no fundo da alma, e o brasileiro já é todo emotivo, vai se derramando e começa a chorar. E aí vem o cara e começa assim, vai derramando a sua lágrima até ela pingar no bolso e virar uma oferta legal. É uma manipulação perigosíssima. Em algumas igrejas que eu já fui para o Brasil, eu pedi para os caras não tocar no final. Eles acham ruim até.
Porque toda e qualquer manipulação de sentimentos é perigosa. A fé não é um salto no escuro. A fé é racionalizada, é pensada, é uma fé com objetivo, é para Deus. O filho pródigo só consegue mudar porque, mesmo sabendo que errou, ele vai na direção do pai. Porque se ele esquece o pai, sabe o que ele faz? Caía em autocomiseração, a síndrome do coitadinho. Eu errei, eu saí de casa, torrei dinheiro, a culpa é minha, a culpa é do povo, a culpa é dos amigos, a culpa é da fome, a culpa é de todo mundo. Mas quando ele entende que tem pai, ele percebe que a culpa é dele. Então tem que voltar para casa e abraçar o pai. A fé tem objetivo, ela tem caminho, ela sabe para onde vai. Qual é o seu objetivo enquanto igreja? Enquanto fé? Quer ver uma coisa que é tremendo? Ele colocou aqui, não deixe o pavor dominá-lo. E é verdade, há uma diferença gigante entre medo e pavor. Medo é reflexo natural do humano. Medo faz parte da gente. Já o pavor é uma coisa complicadíssima, uma espécie de pequeno terror da alma. É uma linha que divide o mundo. É um microscópio que aumenta o perigo. É um gigante que se alimenta de carências. Tem muita gente que no meio da crise deixa que o pavor o domine. Se isso acontece, você fica desesperadamente perdido. A Bíblia vai dizer, se na tua angústia a força é pequena, quão pequena é essa força? Se você se amedronta no dia da angústia. É o coração pequeno. Os chineses, os indianos, eles contam uma parábola, olha que tremendo. Eles contam que um dia, um rato, pequenininho, chegou para um mágico famoso na região e disse o seguinte: eu gostaria que o senhor me transformasse naquilo que eu mais temo, que tem um negócio que eu temo demais. Aí o mágico olha para ele e diz, o que você teme? E ele, pela lógica, diz, eu temo um gato. Se o senhor me transformar no gato, eu não vou ter mais medo. É lógica. Então o mágico faz a sua mágica e ele se transforma num gato. Aí passa mais ou menos uma semana e meia, ele volta, sem graça. Sabe como o gato que vem? Encostando pela parede, devagarzinho, chega no mágico e fala, o senhor pode me transformar naquilo que eu mais temo hoje? E ele fala, e o que é que você teme agora? Eu temo um cachorro, tem um grande ali perto. Então o mágico olha para ele e fala, isso aqui não é supermercado não. Eu vou te transformar num pitbull daquele violento, rabinho cortado, sabe qual é? Que é para você não temer mais nada, ferocidade a 1000. Faz a mágica, ele sai de lá um monstro, um cachorro violento, bravo, com sua misericórdia. Não demora muito, ele vem, nem parece um pitbull. Encostado pela parede, avisa, o senhor pode me transformar naquilo que eu mais temo hoje? E ele fala, mas o que é que você teme? Você é feroz. Ele disse, eu temo um tigre, e tem muito na Índia. Então o mágico olha para ele e fala, faz sentido, mas eu vou te fazer uma coisa. Eu vou te transformar hoje num tigre de dente de sabre, está até extinto. É o mais alto topo da ferocidade, ninguém mais pode te assustar. Então transforma ele sai no passo elegante de um tigre poderoso, rugindo para todo mundo sentir. Não demora muito, ele vem de novo. Nem parece um tigre. Chega para o mágico e fala, só mais essa vez, você não pode me transformar naquilo que eu temo? E ele diz, mas não é possível, o que é que você teme? Olha no espelho, quem é você? E ele disse, eu temo um caçador. Ou seja, meu problema é a lógica, tem sempre uma lógica perto de mim. Eu temo um caçador. O mestre vai fazer a mágica, para e diz, não vou fazer não. Dessa vez eu não vou fazer. Porque embora tendo o corpo de tigre, seu coração ainda é de rato. Você tem medo, e o medo te paralisa. Nós temos na igreja um monte de ovelhas de Jesus com coração de rato. Tem medo de tudo. Sabe aquele irmão que não fecha a porta, o vento bate, ele arrepia todinho, fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, cruz, credo. Não tem? Gente que tem medo de tudo quanto é tipo de demônio. Você já viu crente que sabe nome de demônio assim na ponta dos dedos, um monte de coisa, e é tudo brasileiro. É interessante isso, porque fica impossível você jogar no francês Maria Padilha. Né? Como é que faz para explicar no mandarim o nome de um demônio desse daí, abrasileirado? É folclore puro. E o povo faz isso, morre de medo. Eu fiquei sabendo de uma igreja que tem que você não pode ir de gravata vermelha. Dizem eles que é a língua do cão. É muita criatividade. Esses caras deviam ser roteiristas de Hollywood. Irmão, eu tenho umas duas lá. E eu uso. Todo dia alguém inventa uma paranoia dessa, alguma doideira dessa. E isso aí serve perfeitamente aos desígnios do diabo, porque ele é mestre de seduções, de ilusões. Ele é um ilusionista profissional. Ele sabe mentir. Sabe o que é truque? É a mentira que a minha mão conta para os seus olhos.
Ele sabe fazer isso, sabe trabalhar com manipulações, torcer as coisas. É por isso que uma igreja educada pela palavra raciocina, tem discernimento, não recebe nada que seja manipulado. É uma igreja que sabe quem é. Eu fiquei tão feliz aqui na ceia, o pastor pregou uma palavra poderosa na ceia. Quem estava na ceia sabe. A não ser os domingueiros que ficam por aí, mas quem estava na ceia sabe. Olha para mim, se no púlpito da igreja tem palavra de verdade, a igreja muda. A dor não assusta mais, a crise não assusta mais, o diabo não assusta mais, porque é uma igreja que tem base, firmada na palavra, fincada no solo mais produtivo que existe, que é o da palavra. Quanto mais aperta essa igreja, mais ela dá frutos. Lá em Israel, eu estava vendo algumas das videiras de Israel, elas costumam dar as melhores uvas do mundo, sabe por quê? Porque as raízes são machucadas, eles enchem as raízes de pedra. Quanto mais a raiz vai afundando e machucando e a seiva molhando o solo, melhor ela fica. Quanto mais machucada a raiz, melhor o fruto. É isso que Deus faz em nós através da palavra. Machuca, às vezes fere profundamente, mas Deus muda a gente. Jó, você quer ver uma coisa em Jó? Jó passa o livro inteiro questionando, tem 3 amigos, uma aula de teologia extraordinária, o tempo todo procurando botar a culpa em alguém, ou em Deus, ou em Jó, ou nos amigos. Alguém tem que levar essa culpa. Aí Deus olha para Jó e fala: Jó, se prepara que eu vou falar como homem. E tem o discurso do capítulo 37 a 38, 37, 38 e 39 de Jó, é o discurso mais longo já registrado de Deus na Bíblia. E Deus se aparece, fala muito, não explica nada e resolve tudo. Deus chega para Jó e fala: Jó, vou explicar. Pega a tua caneta aí e começa a anotar. Aí Deus fala para Jó: vamos começar, Jó? Vamos. Como um homem eu te perguntarei e tu me responderás. Aí Deus começa: a chuva tem pai? Aí eu fico imaginando Jó pensando: sei lá. De que ventre procede o gelo? Que já é uma coisa estranha, o ventre é quente. Aí vem o gelo. Ô Jó, quem colocou limites no mar dizendo: você vem até aqui, ó, daqui você não passa? E ele obedece. Jó, quando os leõezinhos têm fome, quem é que alimenta? Aí eu tenho a sensação de que Deus debruça assim e fala: Jó, onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava quando eu fiz a terra? E as tuas bases, equilíbrio, você se mantém de pé, vira para a esquerda e direita. Quem fez? Jó, quem fez o ouvido do homem? Deus começa a falar para Jó: Jó, você já deu ordens amanhã? Você já mandou assim, dia, aconteça, e ele te obedeceu? Alguém aqui responde pelo menos uma? Tudo perguntas do mundo natural, do nosso mundo. Deus tenta explicar a dor a partir da ótica da criação. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, assim, de um modo mais curto e mais grosso, brisotiano. É Deus dizendo para Jó o seguinte: Jó, se você não conhece o seu mundo, deixa eu cuidar do meu. Você não conhece, Jó, você não tem noção do que está acontecendo por trás da cortina da história. Olha o que Deus fala para Jó: você já deu ordens amanhã, mandou ela surgir, Jó. Aí sabe qual é a conclusão de Jó? Falei demais, falei de coisas que não sabiam, maravilhosas demais para mim, então eu me calo e apenas entendo que antes eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo nas entrelinhas? Eu sou, apesar da dor, da crise, das perdas e dos problemas, o melhor homem da face da terra, porque mesmo não entendendo, Deus veio e falou comigo, e não existe nada mais extraordinário do que saber que Deus se importa com um moribundo no pó, desce para conversar com ele. A nossa maior alegria é que às vezes, mesmo que Deus explique, a gente não entenda, a gente tem uma certeza: Ele está aqui, e se Ele está aqui, ainda que eu não entenda nada, a presença dEle é suficiente para saber que se Ele está aqui, ainda se importa comigo. Ele diz aqui, ó, faça um autoexame. E, irmão, fazer um autoexame é uma das coisas mais difíceis que existe na vida do homem. Autoexame é um negócio complicado, porque quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai descobrir umas coisas terríveis. Teve um escritor que disse: esses dias eu puxei um fiapo de linha na minha alma, e quando eu fui puxar, descobri uma grossíssima corda de amarrar navio, bem no meio do ser. É verdade. A gente vai puxando e começa a encontrar fiapos terríveis de vida mal resolvida, de fofocas, de intrigas, de coisa complicada. É isso que me encanta na graça de Deus. Deus olha para mim e sabe que eu sou complicado, pecador, terrível, difícil, cheio de crise, cheio de problema, e ao invés de me destruir, Ele faz a louca opção de me amar. Eu sou o risco que Deus quis correr. Não é estranho? Você tem um Deus que sabe que você falha, que sabe que você vai errar, e Ele chama você e te dá a incumbência de ser igreja.
Olha que tremendo. Uma escritora americana chamada Dorothy Sayers diz que Deus sofreu 3 grandes humilhações na história. A primeira humilhação de Deus na história é a encarnação. Imagina, Deus ter que descer aqui e viver o limite, viver dentro de um corpo humano. A segunda grande humilhação de Deus é a cruz, ter que subir na cruz e morrer em público. E a terceira humilhação de Deus é a igreja, porque Ele escolhe gente complicadíssima para, através dessas pessoas, revelar a sua glória. Ou seja, aqui nós não somos uma elite especializada, um clubinho divino. O que nós somos aqui, como diziam os puritanos, é um mendigo tentando ensinar outro mendigo onde é que se encontra pão, na palavra. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a graça de Deus ainda sustenta a nossa debilidade e ainda nos faz entender que nas adversidades nós temos um Pai. Você tem um Pai. Ele colocou várias coisas aqui, por exemplo, existem situações na nossa vida que geram adversidades como a negligência. E ele coloca, pode ser também que você esteja passando por alguma adversidade por descuido ou negligência. Tem muita gente que faz isso. Deixa a coisa fluir. Sabe gente que não tem o menor compromisso com Deus? Nada. Não faz absolutamente nada por Deus, nenhuma diferença. Anos e anos sem tocar em nada. De repente acontece um problema, um acidente, alguma coisa. Ele para e diz, oh Deus, por que eu? Aí Deus fala assim, lembrou que eu existo? Não é verdade? Tem gente que não faz diferença, não entende absolutamente nada do que é o envolvimento com Deus. Eu vou te dizer uma coisa, a ideia, a linguagem, a mensagem de Deus é toda cifrada, toda cheia de pequenas coisas que a gente não nota. Detalhes que, se passarem despercebidos, desmontam todo um processo. Eu vou contar uma história para você, para ilustrar isso, para você entender bem. É só uma história. Os rabinos dizem que um dia está passando um mestre debaixo de uma árvore, quando ele vê que pelo menos uma pequena plantinha da árvore se solta e cai. E ele fica injuriado com aquilo que vê, porque lá no Oriente pode não acontecer nada, mas tudo faz sentido. Já aqui no Ocidente acontece de tudo e nada faz sentido, é ou não é? Aí ele para, vê a plantinha cair, e ele faz uma pergunta, por que você caiu? Porque o que você fez agora foi um suicídio, você se desprendeu do conteúdo da árvore, quebrou a comunhão da árvore e se lançou aos pés do pobre. Vão pisar você está morta. Fora da árvore você não tem vida. Só que aí ela fala, culpada não sou eu não, foi o galho que balançou bem forte, daí eu caí. É lei da gravidade. Então ele se levanta, olha para o galho e fala, galho, para que isso? Olha o que você fez, a tua ação desencadeou a morte dessa planta, quebrou a comunhão da árvore. Só que aí o galho fala, a culpa não é minha não, foi o vento, soprou forte demais, eu balancei mais do que o habitual e ela caiu. Então ele chega para o vento e fala, vento, para que isso, se o melhor do vento é a brisa? Você sopra com força, olha o que você produz, maremoto, problema, tsunami, morte de uma planta, balançou demais o galho, a planta caiu, está lá sozinha. O vento fala, a culpa não é minha não, foi o anjo do Senhor que de pé me mandou que soprasse bem forte, balançando o galho para a folha cair. Ele vai lá no anjo, olha que interessante. De coisas aparentemente insignificantes, a oração nos leva ao Deus que põe significado em todas as coisas. Ele chega lá e pergunta para o anjo, você está nervoso? Relaxa, céu é lugar de paz. Você mandou o vento soprar mais forte do que o comum, ele balançou o galho, a folha caiu, a culpa é tua. O anjo fala, não sou culpado não, porque aqui no céu ninguém faz o que quer, aqui a gente recebe ordens. Foi o Criador que mandou que eu mandasse o vento soprar bem forte, balançando o galho para a folha cair. Então ele chega em Deus, o Criador, olha que tremendo, de uma planta no chão foi bater no Criador das plantas. Quando ele chega lá, ele fala, Deus, eu queria entender, estou encucado desde lá de baixo. O senhor não sabe, eu agachei para conversar com a planta, levantei para falar com o galho, fui mais além no vento, cheguei no anjo e vim parar no Senhor, e não entendi até agora o que aconteceu. Por que aquela planta caiu? Deus olha para ele e fala, vou te fazer uma pergunta, porque Deus tem a mania irritante de responder com perguntas. Porque pergunta é mais legal que resposta. Resposta fecha, acabou a graça, não tem conversa. Pergunta é um chamado a novas perguntas. Então Deus pergunta para ele, você se lembra de que eu sou o Criador da sombra? Ele disse, lembro. Deus diz, não, você não lembra, porque você pode gerar sombra para si. Quando o sol bate na sua cabeça, você abre um guarda-sol, entra debaixo de uma marquise, você gera sombra para si, e naquilo que você gera para si, nem lembra que eu existo. As tuas orações para mim são todas pontuadas pelo impossível. No possível você não lembra de mim. E ele, assustado com a advertência de Deus, ele diz, é verdade, Deus. Aí Deus diz, só que agora eu vou te mostrar pela minha graça uma coisa que você não viu. Lá naquele galho tinha uma minhoquinha, minúscula ainda, que porque conseguiu subir no galho, pecou.
A ambição tirou ela do solo. No solo ela tem o que precisa para viver, no galho não. Só que aí no galho ela lembrou de mim, Criador, e ela orou a mim dizendo: Deus, eu pequei, errei, subi onde não deveria, a ambição me levou mais perto do sol, e o sol vai queimar a minha pele, eu estou morta se o Senhor não me tirar daqui. Aí eu mandei um anjo, mandar o vento, soprar bem forte, balançando o galho. Ela caiu, a folhinha desceu para que a temperatura volte ao normal o mais rápido possível. E enquanto isso ela está lá embaixo, gozando de vida, porque eu sou um Criador que trabalha nos detalhes que você não nota. Ao invés de reclamar dos seus problemas, adore a Deus dos detalhes. Existe um Deus que trabalha nos detalhes daquilo que nos machuca. Existe um Deus que trabalha nos detalhes daquilo que fere. Dizem alguns rabinos que toda mulher que tem filho de parto normal sabe o que é isso. Depois de uma longa dor, a alegria de olhar o rosto do filho. Toda dor gera, toda dor produz. É tão tremendo isso. Quer ver uma coisa fantástica? Ele coloca algumas coisas aqui, verifica as possibilidades e usa o seu potencial. Mais do que isso, prepare-se para suportar. Suportar é um negócio difícil. É quando passa das nossas capacidades normais de segurar. Uma coisa é você segurar, outra é suportar. Suportar um problema tão sério que Paulo joga isso na comunhão da igreja. Suportem-se uns aos outros, porque tem crente que você só ama pela graça. Por isso que eu gosto daquela nossa coisa da ceia, irmão, é por esse sangue, que se não fosse o sangue, irmão, era o nosso que estava derramado aqui, é ou não é? Só a graça faz isso. Você acha mesmo que Pedro tinha uma capacidade tão boa de espada que de noite, no escuro, num jardim, ele consegue só cortar a orelha do cara sem matar? Ele mirou, foi na cabeça, graças a Deus que ele errou. A igreja é feita desse tipo de gente que você tem que suportar. Gente complicada, que tem uma fé assim meio nordestina. Risca a faca no chão e vai para cima. São os lampiões sagrados, a Al-Qaeda de Deus, não tem? A igreja é feita de gente complicada, que acelera, desacelera, grita, pula, chora. Tem gente que fica aí, não dá nem sinal de vida, mas está sendo usado pelo mesmo Espírito, porque é a multiforme graça que atinge todos. A igreja tem isso. E sabe o que é mais interessante? Ele colocou aqui, não fique só. É verdade. Se tem uma coisa que é tremendo da igreja, é que na igreja, a nossa comunhão também ajuda a suportar a dor. Na igreja, olha para mim, você não precisa sofrer sozinho. Você tem um corpo, tem gente para te ajudar. Dizem alguns teólogos antigos, eu acho tão tremendo isso, eles dizem que a igreja, a gente sabe que nem todas as mães são tão boas assim, que nem todos os pais são como deveriam ser, que nem todos os filhos são uma bênção. Aí você chega na igreja e você tem outros pais, outras mães, outros irmãos. A igreja é o alargamento da família, a família que a gente deveria ter. Gente para te ajudar, gente para abençoar você, para orar por você. Vai ter uns que vão te detonar, arrebentar a sua vida, também tem. Mas aqui na igreja tem mais gente da glória do que gente complicada. Na proporção, Judas é só um, ainda bem que tem 11. Não jogue fora os 11 por causa dos Judas que estão entre nós. A igreja é feita dessa mescla complicada de confusão e mistério. Na igreja a gente sofre, mas não precisa sofrer sozinho. Na igreja a gente sofre, mas não precisa sofrer calado. Você tem um Deus a quem você pode falar tudo. Você tem um Deus diante de quem você pode dizer o que quiser. Esses dias eu li uma coisa que mexeu muito comigo. Lá nos Estados Unidos, algumas igrejas têm a mania de fazer uns cultos bem diferentes. E fizeram um só de oração. Cada pessoa fazia uma oração e todos os outros concordavam, diziam amém e tal, só isso. É que no Brasil, geralmente, a nossa oração é toda individualista. Vamos fazer uma oração, todo mundo ora, cada um ora, uma bagunça terrível. A gente ainda não aprendeu a fazer uma oração de comunhão, uma oração comunitária, onde um ora e os outros concordam. E lá nos Estados Unidos tem isso. Então passaram a palavra para uma jovem orar. E imagina o susto quando a jovem começou a orar assim: Deus, eu te odiei depois do estupro. Como puderam fazer aquilo comigo, Deus? Me devastaram. Todo mundo em silêncio. Ninguém mais tosse, ninguém mexe no WhatsApp. Porque a gente descobre que é humano e tem uma dor do lado. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você já passou na calçada e viu um gato morto ou um cachorro morto e foi embora? Mas é impossível passar na calçada, ver um homem morto e não sentir alguma coisa. Humanidade. É ou não é? E ela começa a dizer: Deus, eu odiei algumas dessas pessoas que estão aqui agora, que tentaram me consolar quando eu não queria consolo, eu queria vingança. Deus, eu odiei profundamente aqueles homens até o dia que eu descobri que eu podia pegar toda a raiva que eu tinha e jogar na tua cara, Deus, porque o Senhor deixou.
E todo mundo começou a aplaudir, porque entenderam uma verdade fantástica da fé cristã. Você não precisa medir palavras para falar com Deus, porque o Salmo 139 diz que antes que essa palavra chegue à boca, o Senhor já conhece toda. Você não faz ideia do que uma oração honesta é capaz de fazer na alma. O nosso problema é que a gente profissionaliza a oração. Vai conversar com Deus e fala assim, amantíssimo e eterno Deus. Você nem sabe o que é isso às vezes. É igual aquele irmão que foi apresentar um pastor com todas as suas formações, está aqui nosso pastor com todas as suas concupiscências. Achou bonita a palavra e mandou. O pastor falou, é verdade, irmão, eu sou pecador mesmo, sou pastor pela graça. Tem gente que quando vai fazer oração, bota umas palavras que nunca usou na vida. Muda de voz, aí Deus fica pensando, quem que eu escuto? Esse indivíduo falando agora ou outro? São máscaras do sagrado que a gente põe na cara todos os dias. Como é triste quando a gente faz isso, manipula, tenta ganhar Deus por uma lábia evangeliquez, que ele sabe que não é verdade. As melhores orações são rasgadas, do tipo, Deus, eu não quero falar com o Senhor, não sei nem por que eu estou falando. Não existe oração errada, errada é não orar. É você chegar para Deus com a alma rasgada, destruída, e dizer para Ele, toma Senhor, foi o Senhor que fez, sabe o que fazer com os cacos que sobraram de mim. Deus, quando vai usar Jeremias, leva ele lá na casa do oleiro. Chega na casa do oleiro, faz Jeremias perceber como ele mesmo foi feito. Era o vaso sendo feito nas mãos do oleiro, aí quebrou. E você tem um oleiro que não desiste de um vaso quebrado. Podia pegar outro barro. Existem mais de 200 tipos de barro catalogado pela ciência. Só 8 servem para fazer vaso. Então não joga o vaso fora, simplesmente continua a fazer de novo. Na mistura feliz das digitais com o suor do supremo oleiro, vai gerando em nós a arte da vida. Uma mãe levou seu filho de 5 anos de idade, estava começando a aprender a tocar piano na Europa, para assistir uma peça de um pianista famosíssimo chamado Paderewski. E ela falou, quero que esse menino aprenda a tocar, então vou levar ele para ouvir quem sabe, cara, bom. Levou para ouvir Paderewski. Só que ela chegou um pouco mais cedo no ginásio, sentou na frente, está ali vendo a peça, a obra, pegou um panfleto para olhar, o palco vazio, só o piano do Paderewski. De repente ela escuta aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e volta, sabe? E ela toma um susto, que ela olhou para o lado, cadê o menino? Sumiu. O menino subiu no palco, sentou no piano do Paderewski e começou a tocar uma coisinha que ele aprendeu com a professora chamada O Bife. Uma musiquinha para aprender a tocar. Isso é coisa de criança. Criança não respeita o mundo adulto e adulterado. Agora olha que tremendo. Ele está lá tocando O Bife. E começa uma confusão e segurança que vem correndo para tirar o menino. Quando sobe no palco, de trás da cortina surge o Paderewski. Todo mundo afasta, aquele respeito. E o menino não está nem aí. Simplesmente está tocando. Achou um piano bom? O Paderewski senta do lado do garoto e diz, continua. O que você está tocando? E o garoto diz, estou tocando um negócio chamado O Bife, a minha professora me ensinou. Que legal, continua aí. E o menino vai tocando e ele vai tocando por cima, fazendo variações tão fantásticas, que ele gravou um disco, que é considerado o melhor disco da discografia de Paderewski. Variações sobre o Bife. A mãe chega em casa, e é um costume dos americanos, dos europeus, escrever um diário. Ela coloca lá o dia do diário, o dia, e escreve embaixo, Deus, obrigada pela lição de hoje. Que lição! Quando eu vi meu menino lá em cima, eu tive a sensação dele estar estragando o grande piano. Mas aí vem o grande pianista e conserta a melodia. E ela diz, toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou cantar, a sensação que eu tenho é que eu estou estragando a espiritualidade. Minha oração é pequena, meu cântico é complicado, eu não sei como é que faz, não sei nem se o Senhor está ouvindo aí, mas eu sei de uma coisa, não sei o que o Senhor viu em mim. Mas o Senhor desceu, sentou no piano da minha vida e começou a fazer arte com esse pouquinho aqui que eu tenho para te oferecer, porque é o Senhor, o supremo artista de toda melodia. Quando você estiver no pior dia da sua vida, sabe o que você tem que fazer? Gratidão. Graças. É poder dizer a Deus, Deus, eu não sei por que estou passando por tudo isso, mas sei que em cada propósito desse, a tua mão está aí. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu no campo de concentração nazista, destruído por Hitler. Ele escreve num dos últimos períodos da sua vida uma frase que marcou a minha vida. Ele disse, se o Senhor me der a beber do cálice da amargura cheio até a boca, eu bebo,
sem medo e sem tremer, não por causa do cálice, mas porque veio das tuas mãos. Eu não olho o cálice, eu olho as tuas mãos. Eu não olho o problema, eu olho a tua lição. Eu não olho a dor, eu olho o Consolador. Eu não olho para baixo nem para cima, eu olho para dentro. E eu encontro aqui aquele Deus que trabalha a minha alma e que me cura para sempre. Fica de pé, por favor. Meus irmãos, a coisa que a gente mais precisa no mundo de hoje é de refúgio e fortaleza. A gente vive num mundo de ataques, num mundo de angústias, de situações problemáticas, de crise para todo lado. E não há nada que seja mais profundo para nós do que uma coisa chamada perdão. É o perdão que liberta a alma. Esses dias eu li que perdão é o aumentativo da perda. É um perdão, você perde demais, mas o braço fica leve para abraçar. É ou não é? Aliás, para você receber um presente, a única coisa que você precisa de exigência é ter as mãos vazias, né? Para poder receber a graça. Que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração: em cada problema, cada crise, cada luta, você tem um Deus. Ele é seu Pai de amor e Ele não vai te destruir na luta, nem no processo. O que Ele vai fazer é se apresentar num outro ângulo, que é para você ter a mesma palavra de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, teologia verbalizada, técnica, profissional, mas agora os meus olhos te veem, está ao alcance dos meus olhos. Uma relação mais profunda. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Obrigado porque nós não temos resposta para o sofrimento, mas nós sabemos cada vez mais que o sofrimento para nós não é uma questão de como, é de quando. É sabermos que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É sabermos que o Teu Espírito se move entre nós como o supremo consolo. É saber que o Teu Filho suportou todas as crises para nos dar a mais extraordinária de todas as certezas: a morte não tem mais a última palavra. Nós agora somos livres para Te adorar, Senhor, para celebrar o Teu nome, para glorificá-lo pelo que és. Obrigado, Pai, por cada um aqui hoje, no bendito nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.